Olá, alunos do terceiro ano. Vamos iniciar o estudo da semana 5 do PET 2, o eixo temático Cultura e Política na Construção do Estado Nacional Brasileiro, 1822 a 1930, e o tema Embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional, confrontos, fim da monarquia no Brasil e início da República. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a imigração europeia para o Brasil. Então, o que nós podemos pensar sobre essa imigração em relação ao papel dessa política migratória para a sociedade? Havia na época uma preocupação sobre a questão racial brasileira, porque até então havia uma predominância dos escravos no Brasil e a partir disso da origem negra, né? Com a organização de teorias racistas como o darwinismo social, havia no pensamento da população, principalmente mais rica do Brasil, a questão da necessidade de um branqueamento da população brasileira. E também isso foi aliada à questão das campanhas pelo fim da escravidão no Brasil, que entendiam a necessidade da organização de novos tipos de mão de obra para o país. Então, aliando a questão da busca pelo branqueamento da população brasileira, a questão da obtenção de uma mão de obra mais qualificada ao trabalho assalariado, que seria implantado com o final da escravidão, é que o próprio governo brasileiro estimula a vinda dos imigrantes europeus. Haviam até sociedades de latifundiários e senhores proprietários de terras que financiavam a vinda desses imigrantes e faziam propagandas na Europa a fim de atrair o maior número desses para o Brasil. Apesar de existir esse estímulo, havia o medo desses imigrantes chegarem ao Brasil e tomarem conta de terras e assim deixarem as propriedades dos senhores para trabalharem nas suas próprias terras e em seus próprios empreendimentos. Então, em 1850, vem a Lei de Terras que impedia esse imigrante de chegar ao Brasil e já adquirir uma parcela de terra para poder trabalhar. A partir disso, esse imigrante ficava muitas vezes preso aos contratos contraídos junto ao fazendeiro ou latifundiário do qual o contratou, né? E a partir disso havia então essa divergência social e essa impossibilidade de melhoria econômica desse imigrante que chegava ao Brasil. Pelo menos uma melhoria econômica imediata, né? Porque houveram muitas imigrações também para os centros urbanos que já existiam no Brasil. E aí esses imigrantes atuavam em profissões que já dominavam na Europa e vinham com seus conhecimentos e técnicas para o Brasil, né? Aí nós temos sapateiros, alfaiates e outros tipos de profissionais liberais que vieram nessa leva de imigrantes europeus para o Brasil para disciplinar o trabalhador imigrante e impedir que esse imigrante participasse em movimentos políticos contrários ao governo, porque sabia-se que muitos desses imigrantes poderiam já vir com ideais e propósitos bem fundamentados, né, e que poderiam atrapalhar alguns planos do governo brasileiro. Então nós temos a Lei 1641, de 7 de janeiro de 1907. Essa lei tem os seguintes dizeres: artigo 1º, o estrangeiro que, por qualquer motivo, comprometer a segurança nacional ou a tranquilidade pública, pode ser expulso de parte ou de todo o território nacional. Então aí já está um alerta para os imigrantes: não participem de movimentos que podem ser vistos como atentados ao governo brasileiro. Artigo 2º. São também causas bastantes para expulsão
a condenação ao processo pelos tribunais estrangeiros por crimes ou delitos de natureza comum. Então, se o imigrante fosse identificado como réu de um processo em tribunal estrangeiro, ele poderia ser exilado do Brasil, impedido de permanecer aqui no país. Segunda cláusula: duas condenações, pelo menos, pelos tribunais brasileiros por crimes ou direitos de natureza comum. Então, qualquer que fosse o crime feito no Brasil, se aquele imigrante adquirisse duas vezes condenações, ele poderia ser também expulso do país. E terceira, a vagabundagem, a mendicidade e o lenocínio competentes verificados. Então, havia essa preocupação na questão da vadiagem no Brasil. O que seria essa vadiagem? Aquele que não tem emprego, aquele que vive à mercê da boa vontade dos outros. E aí vem a mendicância, E o lenocínio, que é um crime empreendido pela organização de tráfico de pessoas para satisfazer outros no sentido carnal mesmo. Com isso, nós temos então uma visão do Brasil para a população imigrante de possibilidades de melhoria de vida. E aí, a partir disso, haviam também campanhas na Europa que atraíam muito esses imigrantes. Nós temos aí um quadro que retrata o censo do ano de 1872. E aí nós vemos os números de imigrantes em cada estado brasileiro. A partir desses números, nós podemos perceber que há um grande acúmulo de chegada de imigrantes ao Sudeste, isso porque havia um estímulo muito grande da vinda deles para cá, por causa da produção cafeeira, que atingia grandes números nessa época, mas também há um grande número de imigrantes indo ao sul do Brasil, porque lá instalavam-se colônias para a agricultura e outras práticas econômicas que eram benquistas pelos imigrantes. E aí no Rio Grande do Sul nós temos a chegada principalmente de alemães e suíços, que acabaram mudando muitas características daqueles locais e criando cidades, bem organizadas e com características distintas de outras cidades brasileiras por causa dessa herança estrangeira existente nestes locais. Outras colônias que também mudaram a cara das cidades no Brasil foram aquelas fundadas também no Rio de Janeiro e que recebiam também a chegada principalmente de alemães e suíços. Também vieram holandeses, para São Paulo. Então o Sudeste do Brasil e o Sul atraiu muito esses imigrantes por causa disso. Possibilidade de continuar com trabalhos que eles já exerciam na Europa. No Nordeste, nós temos uma dificuldade de entrada dos imigrantes por causa da existência dos latifúndios e também do grande uso da mão de obra escrava. Então, por causa disso, há números menores de entrada de imigrantes para o Nordeste. Mas o Norte, ele impressiona também. Isso porque o governo do Norte, principalmente do estado do Amazonas, estimulava muito a chegada dos imigrantes para esses locais, principalmente para a tentativa de implantações de colônias agrícolas, que algumas vezes não deram certo, mas também para a exploração da borracha, que já em meados do século XIX apresentava uma boa característica econômica e depois, no final do século XIX, início do século XX, teve o seu auge na economia do Brasil. A partir disso, nós temos então esses números elevados para os estados do Norte. Além disso, nós temos que ressaltar que os imigrantes chegavam no Brasil e muitas vezes organizavam sociedades para ajuda mútua. Essas sociedades muitas vezes se transformaram em hospitais e em instituições que sobrevivem até os dias de hoje.
Porém, haviam imigrantes que apoiavam as causas anarquista e socialista, e esses buscavam a organização de leis trabalhistas e direitos que para eles deveriam ser implantados no Brasil. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa matéria. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem chamar no WhatsApp, podem comentar aqui abaixo do vídeo e até mais.